teria capacidade de produzir leite? Não, eu acho que é perfeitamente possível. Só que você ouve as pessoas falando, te dá um pouco de receio. Dá um break, né? Você fica, opa, sei lá, hein? Confie, tá? Confie que você consegue, tranquilo. Mas tem que ter, toda mãe tem que ter calma. De gêmeos tem calma ao dobro. A minha mãe falava assim comigo: filho, se você quer dormir, não tenha filho. É verdade. Se a gente quer dormir bem, não pode ter filho. Depois que teve filho, a gente nunca vai dormir. Minha mãe, eu estou com 26 anos. A minha mãe até hoje liga para mim: filho, você dormiu bem? Tudo bem? Paixão, amor, graças a Deus. Tá? Então, até hoje ela fica: você está dormindo mal, filho. Vai dormir. Eu falo: mamãe, eu quero amamentar. O trabalho vai ser bom, né? Hein? É a coisa melhor. Com certeza. Só uma dúvida na interpretação. O pessoal comenta muito: é bom para dar leite, ervas frescas, sei lá, canjica. Melhor para dar leite é confiança. Você compra ali naquela esquina aí chamado sua casa, seu ambiente. Autoconfiança, você lembra que eu falei? Autoconfiança, perfeito? Ok? Não tem nada, tem algumas coisinhas, mas a princípio vocês podem ficar tranquilos, não tem nada. Agora, existem coisas que podem dar dificuldade, inclusive canjica. Eu tenho visto algumas crianças, algumas mães reclamam para mim de cólica. Algumas crianças que têm mais cólica, sabe quais são? Quando a mãe toma muito leite de vaca. E a canjica é da leite de vaca. E canjica, fubá, pipiá de coisa, tudo com leite de vaca. A criança acaba tendo algumas cólicas, tá certo? Por causa daquilo, tá? Mas isso já é uma outra coisa. Quer dizer que a alimentação inclui. Com certeza. Chocolate, gente, é uma batata, tá? Refrigerante, outra coisa que a gente está descobrindo agora. Não sei se o senhor já foi operado aqui. Hoje em dia o cirurgião, na hora que sai da cirurgia, uma das coisas que eles pedem: não tome refrigerante, que dá gás. Tá certo? Dá desconforto gástrico, tá? Intestinal. Okay? Entre outras coisas, fritura, gordura. Agora, existem muitas balelas por aí, tá? Que repolho dá, que não sei o que, pelo amor de Deus. Couve. Não tem nada disso, tá, gente? Agora, a gente tem que ser detetive. Bom, nós chamamos aqui essa filha inteirinha aqui para comer no restaurante. Todos nós fomos no restaurante comer a mesma coisa. Um deles ali tem... O homem é sempre o Cristo. O homem ali teve uma diarreia. Ué, eles comeram a mesma coisa, por que ele teve diarreia? O intestino dele, que é individual e que teve sensibilidade. Então o que dá cólica para um filho meu pode não dar para outro. Então não existe essa regra, essa lei, isso dá. O que a gente percebe mais é chocolate, frituras, gorduras, perfeito? E às vezes o leite de vaca. Oi? Consumidas na gestação ou quando você está amamentando? Na hora que está amamentando. Quando está na gestação, aí já é um ginecologista, vai falar com você mais, né? Pra nada. Calma, confiança, tranquilidade, descanso. Isso é essencial. Vocês já viram quantas vezes que eu falei confiança? Tranquilidade, isso é essencial. Isso faz uma diferença total para que a mãe consiga amamentar. Perfeito? Só que a gente vê por aí a quantidade, quem que viu, né, a quantidade de gente falando assim: se você vai ter gêmeo, você vai ter que dar mamadeira. Você já vai do pressuposto que você não vai conseguir. Vai, com certeza vai. Meu nome é Roma e Remo. O Roma mamou na loba, porque a mãe não teve, mas ele mamou na loba lá, né, na velha história de Roma. Mas olha, gente, são histórias, a gente tem que viver a nossa realidade atual, perfeito? Fase incorporativa dos 5 sentidos, isso é que é o detalhe. Como que uma criança vai saber se vocês estão calmas, se vocês estão nervosos? Vocês têm ideia? Vocês têm ideia? E eu quero que vocês saibam uma coisa. Vocês, casal, certo? Você sabe muito dela, não sabe? Você sabe muito dele, não sabe? Só que quem vai mais saber de você, como é que vai chamar? Gabriel vai saber mais de você do que ele. Coisa esquisita que eu estou falando aqui, concorda? Como que o nenenzinho que vai nascer, o pititinho, vai saber mais que o pititão? Saber no sentido, não é no sentido de conhecer, mas de sentir. A criança sente a mãe. A criança vive a vida
pelo que a mãe passa para ela. Como que é isso, gente? Vocês estão achando que eu estou viajando, não? Como é que uma criança vai perceber, como que ela vai perceber se a mãe está de um jeito, se a mãe está de outro? E o que a gente está vendo hoje? As pessoas já começam a falar que não vai conseguir amamentar. Já começa a falar que se cortar a unha vai... Entre outras coisas, você vai ler uma televisão, vai ver uma televisão hoje em dia, só fala de doença. Ah, um gurizinho morreu de não sei o que lá, o outro teve febre, teve crise convulsiva, o outro... Gente, a gente está povoado de doença na cabeça da gente. A gente está estressado, a gente está com medo de tudo. Agora eu te pergunto, como que uma criança sabe se a mãe está tranquila? Como é que o seu menino vai saber mais do que você sabe bastante dela? Como é que o seu menino vai saber? Ele sabe através dos 5 sentidos. Como é que é isso? Paladar. O leite seu tem um sabor quando você está calma, tem um sabor quando você está nervosa. Então, você nunca vai querer enganá-lo. Mas às vezes você está omitindo alguma coisa dele. Um dia você acorda meio chateada com uma outra razão qualquer, ele pegou e benzinho, tudo bem, Arthur? Não, tudo bem. Você não mentiu para ele, você omitiu. Perfeito? Não ia acrescentar nada. Então, às vezes é importante fazer isso, perfeito? Mas o neném você não consegue fazer isso. Entendeu? Na hora que você amamenta, o seu sabor é diferente. E o que vocês precisam saber é que o neném nasce com o paladar, o olfato, a audição super desenvolvido, melhor que o nosso. É virgem. O nosso já estragou ao longo do tempo. O do neném é virgem, puro. Ele percebe o paladar de uma maneira total. Tá? E eu vou falar como é que vai chamar o neném? Gabriel? Gabriel. Vamos lá. O olfato. Uma coisa, gente, é quando a gente está nervoso, a gente cheira diferente. A gente sua um pouco de guarda bravo. Por que eu estou bebendo um pouquinho de água? Eu fico um pouco tenso para começar a conversar com vocês, porque eu já estou mais tranquilo. Preciso mais um pouquinho, mas estou legal. Mas no início você fica, calma, como é que é? Entendeu? Então, o olfato dela é diferente. Eu não estou falando do Gabriel agora, estou falando do meu filho, dos meus 2 filhos, tá? Eles eram mais ou menos. Vocês sabiam que um cachorro sente o cheiro da gente quando a gente está com medo? O cachorro sabe se você está com medo. O cachorro às vezes te ataca porque ele sabe que você está com medo. Se você não tiver com medo, ele pensa 2 vezes. A não ser que ele deixe se defendendo. Mas te atacar, ele só te ataca se você tiver com medo. Porque ele sente o seu cheiro. Estou chamando o filho de ninguém de cachorro, não. É o meu que eu estou falando, tá? Mas no fundo o neném nos primeiros dias tem um olfato super desenvolvido e percebe quando a mãe começa a ficar nervosa, você sua um pouquinho, sua boca fica seca, seu odor muda, a criança percebe isso, ok? Respiração também, tá? Perfeito? A audição. Como é que vai chamar seu neném? Vitor. Uma coisa é diferente você virar pro Vitor, quando o Vitor nascer, você virar assim, Vitor, filhinho, calma, tá tudo bem, filhinho, calma, tá tudo certinho, tá? Outra coisa era virar assim, Vitor, filhinho, calma, filhinho, calma, tá tudo bem. Ué, o Vitor vai falar, uai, mãe, qual é? Eu fiquei 9 meses dentro da sua barriga, mãe, desses 9 meses, 5 meses, tem sua voz o dia inteiro. E olha que de vez em quando você precisa falar menos um pouquinho, tô brincando, tá? Não, mas ele fica dentro do 5º mês, o neném tá com a parte auditiva formada, ele tá escutando a sua voz o dia inteiro. Você sabe quando a patroa tá brava, não sabe? Quando ela dá aquela assim, amor, ou então, amor, eu sempre sincera, não é assim? A minha, se ela chamou, Raminho, oba, sabe lá, Rômulo, eu juro, eu não fiz nada. Se ela me chama de Rômulo, ai, é pepino, tá? Então, a audição, tá? Gente, eu não estou inventando, concordam? Gostaria que vocês pensassem bastante nisso. Tato. Eu queria pular o tato um pouquinho, porque eu queria que vocês vissem isso aqui, a visão. A visão, dizem que a criança é cega quando nasce. Mentira, tá? Se alguém quiser ir dar uma paradinha ou no banheiro, alguma coisa, fica à vontade, tá? Porque grávida, às vezes, tem vontade, tá? Nós somos, aqui é fisiológico, tá? Então, a visão, dizem que a criança é cega. Mentira, a criança enxerga, só que ela não enxerga bem. Dos 5 sentidos, o pior sentido que a criança tem é a visão. O resto ela tem super melhor do que a nossa, super mais desenvolvido que o nosso. A visão que não. Agora, dizem que você sabe qual que é a posição que a criança melhor enxerga?
Por exemplo, se a gente está tirando um retrato, você tem que botar o foco, né? Ela ali está me filmando, ela tem que botar o foco. Se ela não puser foco, eu fico embaçado. A criança precisa botar o foco. Qual é o foco? Em que a criança enxerga bem. Qual é a distância que a criança enxerga bem? Você tem ideia? Alguém tem? Do peito até o rosto da mãe. Perfeito. A hora que ela está mamando, olhando os olhos da mãe aos olhos da criança. Vocês percebem, começam a perceber, agora, a partir de agora, quando o neném está mamando, o neném fica namorando com a mãe, fica ali, tipo, e ela? Você já viu quando você liga para alguém, aí a pessoa fala, tudo bem, boa noite e tal. Você fica todo dia conversando com a pessoa. Um dia você chega perto dela com uma pessoa, uma moça bonita, ou com aquela voz, né? Ou às vezes você pega, tudo bem. Aí você chega lá com a pessoa toda esquisita, você fala, esse cara me enganou. Não tem negócio. Eu estou brincando aqui, só para a gente rir um pouquinho, que eu imagino que a criança deve ficar a mesma coisa assim, peraí. É aquela voz, é o rosto dela. Eles te conhecem melhor do que qualquer outra pessoa. Mas reconhecer é aquele olhar, aquele contato, aquela presença, tá? Então, a visão a criança não enxerga. Agora eu pergunto uma coisa, por isso que eu queria voltar aqui no outro aqui. Uma pessoa, um adulto que é cego, qual o sentido que mais envolve nela? Vocês têm ideia? Perfeito, tato. Eu tenho um pacientezinho, que inclusive meu parente, que tem uma doença rara, não gosto de falar doença, mas raríssima, e nós tivemos que tirar os olhinhos dele, então ele ficou cego. Mas é um fenômeno de pessoa, tá? Nossa, é melhor que muita gente que tem 2 olhos, tá? Você pega uma moça bonita e coloca nele, e assim, conversa com ele, passa o olho. Aí você pega uma moça e faz assim. E é incrível como é que ele sabe. Ele não erra, ele enxerga com as mãos. Perfeito? Um cego lê com os dedos. Ele enxerga com os dedos. O neném enxerga com a mão. É uma pena que eu não vou estar podendo pegar em todo mundo aqui agora, mas eu vou pegar 2 cobaias aqui. Então, eu estou pegando vocês, estou calmo. Perceberam? Tranquilo, certo? Vou ficar um pouco tenso. Tá? O menor toque, vocês estão falando muito mais do que com a boca. Então, quando uma mãe está calma, confiante, com o colo relaxado, tranquilo, é uma coisa. Quando ela está tensa, é outra coisa. Então, por isso que eu estou o tempo todo falando com vocês, calma, 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 confiança. A visão do recém-nascido, na verdade, é o sentido menos desenvolvido, mas não inexistente. A criança enxerga, mas não define o que vê. E sim sente o que a mãe sente. Caso uma mãe veja uma cena, essa lhe traz alegria, a criança sente alegria. Se a mãe vê a mesma cena, essa lhe traz tristeza, a criança sente tristeza. O mesmo ocorre com o prazer, o medo e a dúvida. Eu pergunto, o que nós estamos passando para as crianças de hoje? Medo, estresse, insegurança. E quem está produzindo isso? Infelizmente também tem a classe médica. O médico hoje em dia não conversa com as mães. Concordo? Não conversam, não perguntam, não trocam ideias. Não... Você está doente? O que foi? Garganta doente? Está com febre? Tá. Você teve alguma coisa ontem? Não é isso que a gente faz. Às vezes, quando quer perguntar isso, houve algum problema com você? Entendeu? Sabe como é que é? A gente hoje em dia está muito mecânico. Não estou falando mal dos médicos não, tá? Os médicos estão assim porque a gente está medindo o desenvolvimento, a produtividade do médico pela quantidade, não pela qualidade. Devia ser o contrário, tá? Gente, isso aqui, olha, as 3 primeiras semanas são essenciais para o sucesso do aleitamento materno. Não entregue o ouro no primeiro momento. Algum de vocês gosta de jogar bola? Gosta? Alguém gosta? Eu sempre gostei muito de bola. Primeiro tempo, às vezes você pode estar perdendo de 2-0. No segundo tempo, você pode virar para 4-2, 5-2. Entendeu a brincadeira? Não entregue, não desanime. As 2 primeiras semanas, com sinceridade, são mais difíceis. Tem mais intercorrências, tem mais dificuldades. Mas se sintam na necessidade de não entregar fácil. Lutem, tenham garra, tenham determinação. Teve dificuldade? Procurem as pessoas que vocês confiem,
que vocês saibam que vão poder te ajudar vocês. Tudo tem solução, tudo. Quais queixas que mais acontecem que não significam pouco leite ou leite fraco? Então as mães ficam fazendo uma coisa assim, doutor, mamãe, o bebê mama toda hora tá mamando, doutor, acho que meu leite é fraco, meu neném tá mamando toda hora. Eu pergunto, tem alguma comida que você gosta demais, que você é apaixonada com a comida? Tem? Não? Eu tenho. Você tem? Tem. Quando te dão essa comida, você come pouco ou muito? Demais. Toda hora. E se essa comida é dada pelo amor da sua vida, né? Luz de velas, você vai comer mais ou menos? Mais ou menos. Pois o sabor maior que o neném tem, melhor que o neném tem, é o leite materno. O amor da vida da criança é quem? É a mãe. Então é um ato ali, sabe, interessante para os dois, tá? Principalmente para a criança. É lógico que ele nem mama muito. O bebê chora muito, gente, porque vocês precisam entender, tirem da cabeça que choro é dor, choro é fome. Choro é um som natural. Eu só estou falando em português porque vocês não entendem português. Se vocês não entenderem português, não vai ficar claro, porque eu não falo nada dele. Não, com o inglesinho a gente arranha um pouquinho, com o francês a gente arranha um pouquinho, mas não falo nada mais além. Então, o neném não sabe falar nem nada, ele sabe falar o quê? Através do choro. Então, a gente sempre tem essa ideia de que choro é... Eu, por exemplo, choro quando eu estou com dor, quando eu estou com uma angústia, ou às vezes com uma alegria, perfeito? Às vezes de alegria a gente tem uma emoção que pode até chorar. A criança tem as mesmas emoções, mas ela também tem outro motivo para o choro, que seria ela não sabe falar, é um reflexo. E outra coisa, aquele papo de neném chora para abrir o pulmão é sério. É uma coisa natural, a criança precisa expandir, ela precisa abrir, ela não sabe fazer. Quando a gente vai fazer uma atividade física, um esporte, uma coisa, por exemplo, o professor de educação da gente falava, educação física, puxa o ar, né? A gente faz isso. O neném não é isso que a gente faz. Como que ele faz isso para expandir? É o choro. Então é uma coisa natural, não tenha medo do choro da criança. Não interprete como sofrimento ou como dor, ou como fome. Nem sempre, pode ser, mas nem sempre. O bebê mama durante muito tempo. O neném mama durante muito tempo, que eu vou mostrar por alguns motivos aqui. O que vocês precisam entender é que o leite de vocês é como se fosse um milkshake. Tem o início do leite, que é uma coisa, o meio do leite que é outra e o final do leite que é outra. O início é lactose, é o açúcar. O meio é proteína e o final é gordura. O neném precisa mamar os três. Então o que a gente vê muito? A mamãe dá o peito um pouquinho aqui, passa para o lado de cá um pouquinho aqui. Então ele mamou lactose aqui, lactose aqui. Lactose é açúcar. Açúcar mata a fome, mas não sacia. O neném vai ter fome logo em seguida. Então ele tem que mamar os três. Então interessante que a mãe deixa o neném mamar esse peito todinho para depois passar para esse. Da próxima vez começa por esse para depois passar para esse. Porque na hora que ele acabou de mamar aqui e passou para o outro aqui é como se o liquidificador já tivesse te dado uma... Entendeu? Dá uma misturadinha. Esse leite aqui é diferente desse aqui da primeira vez. Perfeito? Como que a gente vai saber que uma moça ainda está? Quando ele saciar. No início, você vai ficar um pouco em dúvida. Não tem um tempo. Cada um tem o seu tempo. Tem meninos que ficam mais tempo, outros meninos que ficam menos tempo. Você vê com o tempo, com o tempo de amamentação, você vai saber direitinho. Tá? Bebê não consegue abocanhar o peito. É aquilo que eu falei, tem que esvaziar o peito para que ele consiga abocanhar direitinho. Perfeito? Sensação da mãe, mama está vazia, não está vazando. Como a mãe fala assim, doutor Romulo estava dando mamar nesse peito aqui, esse peito aqui vazava. E agora não está vazando mais. Eu acho que meu leite está secando. Não, é porque a portinha do seu seio já está fechando. Então é comum não escorrer mais depois. Algumas mães sempre vazam, outras param, outras nunca. Mas não quer dizer que ela tenha mais leite ou menos leite do que o outro por causa disso. Tá? Então essa sensação, esse negócio, você não precisa ficar preocupado. Perfeito? Outra coisa, mãe não consegue retirar o leite. Eu vejo algumas mães que viram para mim e falam assim, doutor Romulo, eu acho que eu não tenho leite não. Eu falei, por quê? Eu tentei tirar o leite, não saiu nada. Eu não consigo tirar nada do meu peito. Eu gosto de brincar com a mãe assim, pode não parecer, mas eu trabalhei, meu tio tinha uma fazenda, eu vivia lá na fazenda, eu tirava leite pra caramba.
tivesse uma vaca, 2, 10, eu tirava tranquilo. Hoje eu vou lá, eu não consigo tirar nada. Eu perdi a mão. O fazendeiro tira, eu já não consigo mais tirar. É como se o neném fosse o fazendeiro, entendeu? O neném sabe, ele tira, ele tem uma maneira de mamar, que eu vou mostrar para vocês, que ele tira o leite de vocês. A gente mesmo às vezes não consegue tirar tanto. Então às vezes vocês têm bastante leite e não conseguem tirar tanto. Por isso que antigamente eu não gostava muito da bomba. Eu continuo não gostando daquela bombinha para tirar, mas em alguns casos às vezes até é interessante usar aquilo, em casos específicos, tá? Ok? Perda de peso nos primeiros dias. Gente, vocês podem olhar, quem já teve neném aqui, sabe que o neném... O neném agora tem 11 anos. Então o primeiro dia, não sei, 11 anos eu não sei, talvez já tivesse. Mas se tem neném, né, tem o peso, o neném nasceu com 3 quilos, saiu com 2.700, perde peso. Todo neném perde peso. Por quê? Vocês têm ideia? Alguém vai arriscar? Olha aqui, é a resposta de 90% das vezes que ele fica inchado. Eu pergunto. Está muito hidratado, não? Não tem nada, não é nada disso. É o único, desculpa a maneira de dizer, mas o único animal que nasce inchado é o ser humano. Entendeu? Não é isso. É que enquanto está dentro do útero, nos nenéns de vocês, quando está dentro do útero, eles não fazem propriamente xixi, fazem um pouquinho, só para poder o trato renal ser funcionante. Não fazem cocô, fazem um pouquinho, só para ter o pertuito, para que o ânus seja perfurado, tá? Para que o ânus passe. Então ele praticamente não evacua dentro do útero de vocês, não urina propriamente de dentro do útero de vocês. Quando ele nasce, ele começa a fazer xixi e cocô. Ele sua, ele transpira, ele chora. Isso é perda de peso. E tem uma outra coisa que talvez seja isso que vai aparecer aqui agora. Reserva de gordura cinzenta. O que é isso? Alguém já ouviu falar disso? Dentro do útero de vocês, o neném de cada uma de vocês aí está produzindo, cada um que está fazendo neném, está produzindo neném, mas está fazendo uma que a gente chama de gordura cinzenta. Uma gordura que fica no neném aqui no cangote, no fígado e no baço. É uma gordura que o neném gera depois, ele queima essa gordura para gerar energia. É como se a criança se comesse. Não é erro de português não, tá? Ela se come, ela se produz, ela produz a energia dela. Olha como é que a natureza é sábia. Ela sabe que nos primeiros dias o neném não vai mamar tudo que necessita. Perfeito? Quem pratica maratona sabe. Nós, quando a gente vai, antes de uma corrida maior, agora eu não faço mais, mas a gente comia uma comida maior para gerar gordura. A gente aprendeu, foi para criança. Então, ixi, onde que eu vi? Descida do leite demora. Isso que é interessante. Quem que me perguntou isso, hein? Teve uma pessoa que me perguntou, não teve? Foi ele. O que é isso? Algumas mães, já nos últimos meses de gravidez, já está produzindo leite. Tem mulher que nasce o neném, não tem nada, o peito dela está como se não tivesse nada. Isso é normal, isso é comum, todos os dois são normais, todos os dois são comuns. Mas, às vezes, pode levar 3 dias para o leite propriamente descer, mas ela tem a gordura cinzenta, ela está sendo alimentada. Mas deixa o neném passar um pouquinho no seio assim mesmo, que aí ele vai estimulando a mãe para produzir o leite propriamente dito, tá? Agora, por que demora? Quando o neném nasce o neném, quando é um parto normal, nasce o neném, mas fica às vezes depois sem a placenta. Às vezes ficam alguns resíduos placentários. Às vezes não fez a faxina direitinho, que é normal. Depois é que o corpo faz a faxina. Quando fica alguma retenção de tecido placentário, ele produz progesterona, que é um hormônio que vocês estão produzindo agora para que vocês não produzam leite. Isso não fica produzindo um pouco, então por isso que demora um pouquinho para o leite descer. Perfeito? Entenderam? Mas aí você fica, tipo, deixa o bebê uns 3 dias sem comer? Mesmo? Deixa ele estimulando que ele vai mamando. Um pouquinho que ele mamar está certo. E um pouquinho que ele mamar vai ser o colostro. Tá? O colostro que eu vou falar dele, que é o melhor leite que tem. Postura correta da mãe e do bebê. Muita criança não consegue, não está mamando direito porque ela não está numa postura legal. Qual é a postura? A mãe relaxada e confortável. Alguém me perguntou isso aqui também, tá? Cabeça e o corpo do bebê em linha reta. Olha como é que esse neném está colocado de uma maneira confortável. A mãe está relaxada. A gente vê às vezes a mãe querendo amamentar assim, gente. Ela não está numa posição, ela não relaxa, ela não fica numa posição confortável, ela sente dor nas costas.
Agora imagina o neném, às vezes a vovó, desculpe as vovó, às vezes a vovó está querendo ajudar o neném, ela começa a direcionar a cabeça do neném. Não precisa fazer nada disso, o neném, ninguém chega na hora que o bezerrinho nasce, chega no bezerrinho, põe no peito da mãe, ele vai lá direitinho. Sente o cheiro. Sente o cheiro, perfeito. Tá? Falando que o olfato é maravilhoso. Só que se você passa a mãozinha no neném aqui, você já perceberam? Qualquer recém-nascido, você passa a mãozinha. É reflexo. Ele quer pegar. Então, às vezes a vovó quer ajudar, põe a mão aqui e diz assim, mas ela quer que pega para lá. O neném fala, defina, eu não estou entendendo vocês. Deixa, só chegar na direção, deixa que o neném pega. Deixa que ele pegue. Só você colocar na posição, direto, ele olhando, cabeça e o corpo do neném em linha reta, nada e os ombros bem apoiados. A gente vê às vezes a mãe apoiando o ombro, o tronco e deixa a bundinha do neném solta. Não pega na parte de baixo. Então olha só, eu estou andando aqui tranquilo. Mas se vocês mandarem andar numa linha reta aqui, uma trave, eu tenho que fazer, olha, eu gastei energia, ó, tá? Então o neném é intuitivo, se ele fica com a bundinha solta, ele começa a querer retificar, ele gasta energia para poder ficar com a coluna reta. Outra coisa, a mão do seio segura em forma de C, o ideal é segurar assim, e não assim como 99% das mães seguram. Quando você faz isso, intuitivamente, às vezes você faz isso. Você diminui a descida do leite ali. Tá certo? A boca do bebê de frente para o mamilo. Às vezes você vê a mãe colocando a criança está assim, ó. Tem que virar o neném. Ele tem que ficar de frente, com a barriguinha encostando na mãe, propriamente dito. Tá? Falando só mais um pouquinho sobre a descida do leite. Sim. A gente perguntando assim, experiência de outras mães. Quando o leite ainda não desceu, na maternidade eles dão o leite artificial. E Errado. deixa Totalmente errado. Não necessita. Quando deixa o neném... no copinho. Te pergunto uma coisa. Como é que era quando o neném nascia com as mães em casa? Como é que fazia? É? Não tinha. Naquela época não tinha mamadeira. Como é que fazia? O neném mamava, esperava um pouquinho e mamava. Entenderam o que eu quis dizer? No caso da minha irmã, a enfermeira ficava levando a neném para medir glicose. Olha, eu não gosto de ficar falando de pessoas quando não estão na presença para se defender. Às vezes tinha algum motivo maior. Mas de uma maneira certa, não deveria dar nada para a criança, tá? Isso pode estimular o neném a largar o peito? Pode complicar. Você vai ver que não vou mostrar para vocês a maneira de ele pegar no peito e pegar na mamadeira é completamente diferente. Mas Tá? no copinho, eu acho. É menos mal. Menos mal. Mas não é o ideal. Tá? Eu queria só fazer um depoimento meu. Eu tenho um filho de 3 anos e quando ele nasceu foi direto pro peito. Eu não sabia que eu não tinha leite ainda. Para mim, né, ele estava mamando. Eu só percebi que meu leite não desceu quando de fato desceu 3 dias depois. Então não tem. Mas ele desceu por quê? Bom, aí fiquei enorme, né? Peito dolorido e tudo, mas assim, ele nasceu foi direto pro peito. E mamou. Mas sai alguma coisa nesse momento? Sai. Só que Às vezes sai, às vezes não. No meu Às vezes a caso, criança se satisfaz com o ato e não com o amamentar. Perfeito? E aí, o que ele fez? Ele estimulou a descida do leite dela. Olha como é que a natureza é linda, entendeu? Ele continuou mamando. Gente. Quando de repente, 3 dias depois, meu peito virou desse Pão. tamanho que aí que eu E pão. entendi que meu leite desceu. Isso aí. Ele foi mamando. Parabéns. normalmente. Você deixou fluir naturalmente, né? Ok. O recém-nascido para de mamar por estar cansado e não por estar saciado. Esse aqui é o interessante, entendeu? Às vezes não é que o leite não está sustentando. Às vezes é porque a postura da criança não está legal, ela está gastando energia e não está conseguindo saciar propriamente. Então ela gastou tanta energia que ela ficou cansada. Você fica cansado, ela dá aquela parada, saciei, parou. Mas logo depois ela vai querer mamar, a pessoa interpreta como o leite não está legal. Tá? Só para a gente ir aqui mais rápido um pouquinho, quem que produziu isso? Isso aqui eu vou brincar um pouquinho, tá? O cérebro. O maior computador que vai existir no mundo, gente. Então nunca vamos produzir um computador desse. Perfeito? Concordam? Quem produz o cérebro são as mães. Mas não seria ilógico produzir o cérebro e não produzir o leite materno?
Entendeu onde que eu quis chegar? Quem está fazendo o neném de vocês são vocês.